Rafael Felipe Santos Jimenez, RA 2102660, Polo São Bernardo do Campo. O envelhecimento da população mundial tem avançado rapidamente e com ele surgem novos desafios para garantir a saúde e a qualidade de vida dos idosos. Um desses desafios é a queda, que afeta cerca de 1/3 dos idosos todos os anos e pode gerar sérias consequências físicas, emocionais e financeiras. Pensando nisso, nosso trabalho investiga como a inteligência artificial pode ser aplicada na detecção automática de quedas, promovendo mais segurança, autonomia e bem-estar para a população idosa. Através de uma revisão sistemática da literatura, buscamos compreender as tecnologias mais promissoras, os algoritmos utilizados, os tipos de sensores aplicados, além de explorar os desafios e oportunidades para essa aplicação na prática. Olá, sou Marco Antônio da Silva Lima, RA 210976. Neste trabalho, exploramos o papel da inteligência artificial na detecção de quedas em idosos, um tema de grande relevância devido ao envelhecimento da população mundial. A pesquisa ressaltou a importância de criar sistemas que não só detectem quedas com precisão, mas que também ajudem a manter a autonomia e a qualidade de vida dos idosos, contribuindo para a saúde pública. Os sistemas baseados em IA apresentam vantagens claras em relação aos métodos tradicionais. Eles permitem um monitoramento contínuo e análise em tempo real dos dados complexos, o que possibilita respostas rápidas em situações de emergência, reduzindo o tempo de intervenção e os impactos das quedas. Além disso, esses sistemas se adaptam a diferentes ambientes e comportamento dos usuários, oferecendo maior personalização e eficácia. Meu nome é Rogério Xavier Soares, RA 210-297-0. Eu sou aluno do Polo Vila Formosa da Univesp. Tecnologias. Didaticamente, podemos dividir duas tecnologias. São os sistemas de monitoramento baseados na internet das coisas e os sensores vestíveis. Falando a respeito do sistema de monitoramento baseado no IoT. Qual seria o conceito de internet das coisas? Trata-se, na verdade, de uma infraestrutura de interconexão e interação de objetos do nosso cotidiano. Por exemplo, carros, eletrodomésticos, geladeiras, micro-ondas, sem a necessidade da atuação e intervenção humana. Essa integração ocorre por meio da coleta, do processamento e de análise de dados por meio da utilização de sensores, atuadores, processadores e computadores, todos eles conectados à internet, rede mundial de computadores. Nos primórdios da internet, praticamente, o uso era restrito ao acesso a sites e às pesquisas de tópicos simples, praticamente estáticos. Porém, com o avanço na tecnologia, diga-se de passagem, inclusive despercebido pelo público, a interconexão entre os objetos foi se popularizando e ocorrendo quase que naturalmente, gerando hoje uma ampla gama de aplicações. Por exemplo, automóveis, ferramentas e equipamentos mais diversos, todos eles interconectados na rede. Falando um pouco sobre os principais dispositivos. Agora, específico do tópico do trabalho, que é o monitoramento de quedas em idosos. Temos sensores ambientais para medição de temperatura, umidade, luminosidade, por exemplo. Câmeras, dispositivos de localização GPS guiados por satélite, sistemas de alarme, cuja finalidade seria a indicação da ocorrência de acontecimentos por alertas, tanto sonoros quanto visuais. O principal objetivo de todas essas aplicações, em resumo, seria a garantia da independência dessas pessoas idosas, obtidas por dois meios principais. Primeiro, garantindo a ampliação da autonomia dessa população, a sua independência, ou, segundo, garantindo a minimização dos esforços das pessoas que deles cuidam. Falando mais diretamente das aplicações, temos, primeiramente, as aplicações com foco no monitoramento exclusivo do ambiente. Seriam sistemas de internet das coisas compostos por sensores, câmeras de vídeo, tecnologias de processamento digital de imagem e visão computacional. A ideia, nesses casos, seria monitorar o ambiente e detectar as possíveis quedas por meio de algoritmos que predizem a possibilidade desses eventos ocorrerem. Reforçando, o foco dessa aplicação está no ambiente. Temos um outro foco de aplicação, por exemplo, no próprio idoso. Esse seria composto basicamente por dispositivos IoT e dispositivos vestíveis.
A proposta seria monitorar o próprio paciente, não somente o ambiente. Dessa análise conjunta, as imagens do ambiente são captadas por câmeras e os dados biométricos da pessoa por sensores sem fios presentes em dispositivos vestíveis, como, por exemplo, acelerômetros que conseguem, associados a programas específicos, preverem uma eventual queda dos idosos. Sensores vestíveis. Conceito. Seria qualquer dispositivo que se usa como acessório ou parte do vestuário. Esses dispositivos vestíveis possuem sensores, processadores, softwares acoplados que possuem a função de coletar dados e executar as mais diversas tarefas. Quanto à tecnologia e conectividade, eles se utilizam das mais amplas, para citar algumas: fotometria, eletromiografia, termografia. A ideia é captar dados tanto biométricos de pessoas quanto ambientais e depois fazer a integração com smartphones e outros dispositivos, fazendo acompanhamento das funções do uso em tempo real por meio do recebimento de alertas e recomendações personalizadas. Desafios. Precisão dos dados. É influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, a qualidade dos sensores dos dispositivos utilizados, as técnicas de uso desses dispositivos, o manuseio deles propriamente dito. Condições ambientais interferem muito também na precisão desses dados. Os ambientes agressivos, os ambientes inóspitos, todos eles influenciam na precisão e qualidade. Podemos citar como exemplo, inclusive, o caso de monitoramento exclusivamente ambiental, de utilização por parte de várias pessoas. Muitos deles não diferenciam os eventuais ocupantes do ambiente com as pessoas idosas sujeitas ao monitoramento. A própria utilização e os indivíduos por parte do usuário, como por exemplo nos dispositivos vestíveis, são outro desafio. O armazenamento, por si só, é um desafio à parte. Nessa concepção ocorre um trade-off, que na verdade consiste em uma decisão de escolha de uma opção em detrimento de outra. Precisamos armazenar grandes volumes de dados em espaços muito reduzidos. Isso é um desafio muito grande, inerente da própria IoT. Por fim, temos a questão legal da privacidade dos dados e da ética no tratamento da manipulação e na divulgação desses dados. A LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, assegura a responsabilização dos indivíduos que se fazem desses dados pessoais obtidos. Sem falar que os idosos devem ter a ciência de como suas informações são coletadas, armazenadas e tratadas por meio de atitudes transparentes. Eu sou Alexandre Castilho, RA 210.9.203, Polo Caçapava. Inteligência artificial pode ser definida como o estudo e recriação da inteligência humana de forma artificial, que iniciou-se em 1943 com base em conhecimentos da fisiologia básica e na função dos neurônios do cérebro. Desde o surgimento, a inteligência artificial já passou por um ciclo de entusiasmo, realidade e inverno. O retorno acontece com as redes neurais, algoritmos de backpropagation e modelos conexionistas, com sua capacidade de aprendizado a partir de exemplos que competiram com abordagens simbólicas. Raciocínio probabilístico e aprendizagem de máquina usa abordagens probabilísticas, aprendizado de máquina com foco em rigor matemático, dados reais, redes bayesianas e modelos de Markov, que revolucionaram áreas como reconhecimento de fala. Big Data usa a disponibilidade de grandes volumes de dados para impulsionar algoritmos de aprendizado, como por exemplo o ImagenNet, que revolucionou a visão computacional. Já no aprendizado profundo, redes neurais profundas, ou seja, com múltiplas camadas, trouxeram avanços significativos em reconhecimento de imagem, fala e jogos, como por exemplo o AlphaGo. Esse tipo de abordagem traz uma forte dependência de hardwares poderosos e grandes volumes de dados. O aprendizado profundo revitalizou o interesse em IA. Atualmente, todas as fases ativas do desenvolvimento da IA podem ser aplicados no contexto de saúde, utilizando o processo apresentado por Sinf. Nesse processo, os dados disponíveis para desenvolvimento precisam ser coletados, limpos e pré-processados para a formação de um dataset que, uma vez definido, deve ser dividido entre treinamento, validação e teste. Então, um modelo de IA é criado e o treinamento deste modelo é realizado com os dados de treinamento. Um conjunto de hiperparâmetros são calibrados com os usos dos dados de validação e, com isso, uma atualização do modelo pode ser gerada.
dando início a um novo ciclo de treinamento e validação. Uma vez finalizada a construção do modelo e do treinamento, é realizado um conjunto de predições dos resultados, para a comparação dos dados de teste de forma a determinar métricas de performance. Por outro lado, Schomburg apresenta 6 grandes grupos de aplicações para desenvolvimento. Robôs e simulações para diminuir as frustrações de parentes em diálogos repetitivos, permitindo a manutenção das interações e estímulos. Sensores e monitoramento que permitam a identificação de condições dos pacientes. Lembretes e alertas para a execução de tarefas de tratamento ou reabilitação, como o uso de medicamento ou acompanhamento de peso. Predição de riscos e diagnósticos com base em informações diagnósticas ou acompanhamento que permitam antecipar condições médicas, permitindo o tratamento precoce ou mais assertivo. Integração, síntese e disseminação de informações, permitindo análise de dados históricos para exploração de condições que ainda não tenham sido observadas, mas possam ser identificadas com massa de dados. Facilitadores tecnológicos que permitam o uso da tecnologia de uma forma mais humana. E por último, facilitadores tecnológicos que permitam o uso da tecnologia de uma forma mais humana. Ao longo da nossa pesquisa, identificamos diversos sistemas que já vêm sendo desenvolvidos para prevenir e detectar quedas em idosos. Entre eles, destacam-se os dispositivos vestíveis, como pulseiras e smartwatches, com sensores que detectam movimentos bruscos e enviam alertas em casos de queda. Também encontramos os sensores ambientais instalados em pontos estratégicos da casa, que percebem a ausência de movimento ou mudanças inesperadas. Outros sistemas mais avançados integram sensores com monitoramento remoto via IoT, permitindo que familiares e cuidadores acompanhem o idoso em tempo real. Além disso, aplicativos móveis e tecnologias assistivas, como andadores inteligentes, também vêm contribuindo para a prevenção. Por fim, os sistemas de iluminação inteligente ajudam a evitar quedas noturnas, acendendo automaticamente quando detectam movimento. Esses estudos mostram que a tecnologia já oferece múltiplas soluções e que o desafio agora é torná-las mais precisas, acessíveis e integradas à rotina dos idosos. Cláudia Cristina Hernandes, RA 212-997, Polo de Ribeirão Preto. Apesar dos avanços nos sistemas de detecção de quedas, ainda existem limitações importantes que precisam ser superadas. Entre os principais desafios estão os falsos positivos e negativos que comprometem a confiabilidade do sistema. Outro ponto é a baixa adesão por parte dos idosos, principalmente quando os dispositivos são desconfortáveis ou difíceis de usar. Também existem barreiras, como o alto custo de algumas soluções e a preocupação com a privacidade dos dados. No entanto, essas limitações abrem caminho para muitas oportunidades. Podemos investir em algoritmos de inteligência artificial mais precisos, desenvolver dispositivos mais intuitivos e confortáveis e criar soluções de baixo custo que tornem essa tecnologia mais acessível. Além disso, é essencial fortalecer a segurança dos dados e envolver os idosos no processo de desenvolvimento, garantindo aceitação e eficácia real. Olá, o meu nome é Karina Oliveira Rocha, meu RA é 2104-359 e eu sou do Polo de São Bernardo do Campo. Eu vou abordar o capítulo de considerações finais e falar um pouco sobre a síntese dos estudos abordados. Neste trabalho, exploramos o papel da inteligência artificial na detecção de quedas em idosos, um tema de grande relevância devido ao envelhecimento da população mundial. A pesquisa ressaltou a importância de criar sistemas que não só detectem quedas com precisão, mas que também ajudem a manter a autonomia e a qualidade de vida dos idosos, contribuindo para a saúde pública. Os sistemas baseados em IA apresentam vantagens claras em relação aos métodos tradicionais.
Eles permitem monitoramento contínuo e análise em tempo real de dados complexos, o que possibilita respostas rápidas em situações de emergência, reduzindo o tempo de intervenção e os impactos das quedas. Além disso, esses sistemas se adaptam a diferentes ambientes e comportamentos dos usuários, oferecendo maior personalização e eficácia. Apesar das vantagens, existem desafios importantes na implementação desses sistemas. É fundamental garantir a privacidade dos dados dos usuários e conquistar a aceitação dos idosos, que podem resistir a dispositivos desconfortáveis ou difíceis de usar. Também observamos que há espaço para melhorias na redução de falsos positivos e falsos negativos, para que a detecção seja ainda mais confiável. Atualmente, podemos contar com a internet das coisas e o uso de dispositivos vestíveis, que trazem sistemas cada vez mais acessíveis e eficazes. Ainda sobre a internet das coisas, esta possibilita a criação de ecossistemas interconectados que monitoram não apenas quedas, mas também outros aspectos da saúde e bem-estar, proporcionando uma visão mais ampla da condição dos idosos.